Como uma religião pode ser a chave para unificar todos os povos de uma região? Você sabe como? Não? Então vem comigo que eu te explico. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje vamos falar sobre Império Islâmico e deixar aí a relação deles com a Idade Média. Fechado? Para começarmos o nosso papo, nós vamos lá para a Península Arábica, onde por volta do século 7 depois de Cristo, existiam várias tribos árabes divididas por graus de parentesco e atividades econômicas. Então tinha a tribo dos artesãos, tinha a tribo de comerciantes, e essas tribos conviviam na região da Península Arábica, mas não existia uma unificação entre elas. Guarda essa informação. Em que momento isso vai mudar? Mais ou menos em torno de 610 depois de Cristo, quando Maomé, um comerciante, ele começa, de acordo com a tradição islâmica, a receber mensagens do anjo Gabriel, sim, aquele mesmo anjo Gabriel da tradição hebraica cristã. E ele deixa bem claro, Alá, Deus, é o único Deus, e Maomé foi escolhido para ser o seu profeta. Essa é a base da crença islâmica. Então Maomé começa a pregar sobre o islamismo. Inicialmente ele vai ter uma grande rejeição por parte principalmente dos comerciantes, porque como algumas práticas doutrinárias do islamismo iam contra os interesses dos comerciantes, ele começou a ser perseguido. E por conta dessas perseguições, em 622 depois de Cristo, ele foge para uma cidade chamada Yatreb, que posteriormente vai se chamar Medina. E esse evento é chamado de Égira, marcando o início do calendário islâmico. Informação importante. Depois de um tempo, Maomé e os seus seguidores vão conseguir criar uma estabilidade muito grande. E em 630, eles voltam para Meca, a principal cidade da região, tomam o domínio da cidade e tornam ela a capital do islamismo até os dias de hoje. Beleza? A partir daí, o islamismo se torna um motivo, a chave para a unificação de todas aquelas tribos. Então lembra que eu falei que no início eles eram todos meio separados em tribos? O islamismo é extremamente importante para unificar esses povos árabes, formando assim uma grande nação islâmica. É aí que começa o processo de expansão islâmica e eles vão dominar quase tudo que você imaginar na região do norte da África, da Península Arábica e alguns territórios europeus. Mas isso a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, quando eu falar sobre feudalismo. Então, tamo junto. Feudalismo e Império Islâmico tem alguma relação? Vem comigo que eu te explico. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Império Islâmico para nós entendermos a relação entre feudalismo e expansionismo islâmico. Vamos lá? Bom, na última aula eu parei exatamente quando o Império Islâmico ele é formado como povo. Ainda não tem aquele domínio pleno, né, que vão ter ali por volta dos séculos, início do século 8, né? 702, 703 depois de Cristo e aí por diante. O ponto de partida para a nossa aula de hoje vai ser exatamente 632 depois de Cristo, quando tem a morte de Maomé. Quando Maomé morre, esse detalhe é importante para nós entendermos um pouquinho até da divisão religiosa existente hoje dentro do islamismo. Quando Maomé morre, começa a ter um questionamento. E agora, quem vai ficar no lugar do Maomé? E assim nós vamos ter dois grupos, os xiitas e os sunitas. Os xiitas, eles vão acreditar que a sucessão a Maomé tem que ter uma linhagem familiar. Tanto que eles defendiam Ali, que era genro e primo de Maomé, como o sucessor. Porém, os sunitas, eles já defendem que a escolha do sucessor de Maomé deve ser feita pela população. Então, eles acreditam, de um lado, que tem que ser eleito por representantes do povo. Fechado? Bom, depois disso, o império, o povo islâmico vai começar um processo expansionista de grande sucesso. Tanto que eles vão dominar o norte da África, parte do Mediterrâneo e principalmente
por volta do ano 700 depois de Cristo, eles vão chegar à Península Ibérica. Professor, onde é Península Ibérica? A região que atualmente tem Portugal e Espanha. Então a parte sul da Península Ibérica vai ser dominada também pelo expansionismo islâmico. E aí tem uma relação já para nós entendermos como ele está vinculado ao fortalecimento do feudalismo. Devido a esse expansionismo, esse sucesso do expansionismo muçulmano, ele começa a ser uma ameaça para a população. E isso faz com que a população cada vez mais se dirija às regiões rurais. E o feudalismo precisa de pessoas no campo. Fechado? Então eu vou ficando por aqui e depois a gente continua. Tamo junto. Era só o expansionismo islâmico que causava o medo na população medieval? Vem comigo que eu vou te responder essa. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje vamos falar sobre o segundo motivo que vai tornar a Idade Média um período tão cabuloso, com tanto receio, medo, pavor. As invasões germânicas. O que vai acontecer, gente? Nas aulas sobre Império Romano, se você não assistiu, tá dando molinho, vai lá e vê, tá? A decadência do Império Romano vai ser causada, dentre muitos fatores, pelas invasões germânicas. E essas invasões vão ocorrer de uma forma gradual, porém muito intensa. E nós vamos ter vários povos que vão começar a se fixar na Europa. Como, por exemplo, o reino visigodo, que vai ficar mais focado ali na Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha. Os anglo-saxões, que vão ficar onde hoje nós conhecemos como Inglaterra. Assim como também os suecos, que vão ficar, adivinha só? Sim, onde hoje é a Suécia. Todos esses povos, conforme eles iam invadindo o território antes Império Romano do Ocidente, eles vão causando um certo pavor para os habitantes daquelas regiões. E por conta disso, as pessoas começam a sair dos centros urbanos e fugir para o espaço rural. Com a concentração populacional no campo, aí vai surgir uma das principais características da Idade Média. É uma população, é uma sociedade predominantemente rural, certo? Segundo ponto vamos dizer assim, das consequências das invasões germânicas serão os fortalecimentos dos grandes proprietários de terras. Porque conforme as pessoas fugiam dos centros urbanos e iam para o campo, chegando lá, já tinham nobres proprietários daquelas terras. E esses nobres vão fazer um grande favor. Eles vão falar, pode ficar na minha terra, eu te protejo. Em troca, você só trabalha para mim. Essa mentirinha aí ficou conhecida como feudalismo. E a próxima aula será sobre esse assunto. Então, vem comigo. Tamo junto e bora lá. O braço armado da igreja. Sim, já teve um cara que foi chamado dessa forma. Você sabe quem é? Não? Então vem comigo que eu te explico. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui. E no picote do recorte de hoje vamos falar sobre o Reino Franco e suas duas dinastias, a Merovingia e a Carolíngia. No caso da dinastia Merovingia, ela vai ter início com Clovis e recebe o nome de dinastia de Merovingia como homenagem ao avô dele, Meroveu. Clovis vai governar até 511, quando morre. Mas um pouquinho antes, em 496, ele vai se converter ao cristianismo e vai se tornar a força armada da igreja. Daí o porquê o título de braço armado da igreja, como eu falei no começo do vídeo, beleza? Quando Clovis morre, os seus filhos não tinham o mesmo interesse que ele por governar. Então eles vão contratar funcionários reais para assumirem os afazeres administrativos. Esses funcionários serão chamados de prefeitos reais ou mordomos reais. E aos poucos eles vão conquistar uma admiração e influência maior do que os próprios nobres que os contrataram. Entre eles, Carlos Martel vai se destacar e vai começar um processo de reunificação do território. Quando Carlos Martel morre, o seu filho, Pepino o Breve, sim, esse era o nome dele, Pepino o Breve, vai dar continuidade. Porém, é o filho de Pepino o Breve, Carlos Magno, que vai ter maior
sucesso e destaque nesse processo. Ele vai reunificar praticamente todo o território do Reino Franco, anexando ainda mais algumas partes. Ele ficou tão famoso que o Papa, na época, o nomeou Augusto do Ocidente, como se ele fosse um novo imperador romano, tá? E aí, no caso, Carlos Magno, ele vai governar até 814, quando ele morre. Mas um pouco antes, para facilitar a administração territorial, ele confiou a nobres posses de terras e nomeou cada um deles como barões, duques e marqueses. Mas quando Carlos Magno morre, o filho dele, Luís o Piedoso, começou a enfrentar um grande problema com os próprios filhos. Os netos de Carlos Magno queriam assumir o governo da região. Para resolver essa situação, eles assinaram em 843 o chamado Tratado de Verdun, que dividiu o território entre os netos de Carlos Magno. Só que isso vai ser um problemão, porque essa descentralização do poder fortaleceu o poder daqueles nobres locais, condes, marqueses e barões. E é aí que tem a base para o feudalismo. Eu vou ficando por aqui e na próxima aula a gente fala sobre isso. Então, tamo junto. Idade das Trevas. Sabe por que por muito tempo a Idade Média ficou conhecida assim? Não? Vem comigo que eu te explico. Salve, humanos! Beleza? Professor Marcelo aqui e no Picote do Recorte de hoje vamos falar sobre Idade Média. Antes disso, se você ainda não foi lá no YouTube assistir o vídeo sobre Egito e Mesopotâmia em 10 minutos, tá dando molinho. Ali dá pra você estudar sobre as duas civilizações de uma forma bem completa em um curto período de tempo, beleza? Vai lá, assiste, compartilha e se inscreve, dá essa moral. Agora falando sobre Idade Média, nós vamos ver que a Idade Média ela vai ser um período de 1000 anos praticamente. Ela começa no século V e vai até o século XV. E nesse período, nós vamos ter uma sociedade com duas características principais. Ruralizada, as pessoas vão sair dos centros urbanos, das grandes cidades construídas na antiguidade e vão fugir para o espaço rural. E por que elas vão fugir? Daí o motivo de que vocês vão precisar assistir os 2 últimos vídeos que nós fizemos sobre expansionismo islâmico e invasões germânicas, porque esses são os 2 motivos para todo esse medo, todo esse receio que as pessoas tinham, esse pavor, que fizeram com que elas deixassem tudo para trás e fugissem para o campo. Esse é o primeiro ponto. A segunda característica é uma sociedade teocêntrica, onde exatamente esse medo, esse desespero e essa falta de esperança causada pelos conflitos da época vão aproximar as pessoas da religiosidade. Então, o teocentrismo é baseado na ideia que tudo é justificado de forma divina. Só o divino explica tudo. Entende? Então, qualquer acontecimento que tinha na sociedade era utilizado uma explicação divina. Beleza? Bom, o que vai ser determinante na Idade Média para a gente estudá-la de uma forma melhor vai ser a periodização. Então a gente divide a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela vai do século V até o século X e a Baixa Idade Média do século XI até o século XV. E o que vai determinar, professor, o que é Alta e Baixa Idade Média? O feudalismo, que é o sistema político, social e econômico predominante na Idade Média. Então, na Alta Idade Média, ascensão do feudalismo. Baixa Idade Média, decadência do feudalismo e o seu enfraquecimento, certo? Bom, feudalismo é exatamente o tema do vídeo seguinte. Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto.